Oi todo mundo, meu nome é Iana e aqui nesse canal a gente fala sobre um pouco de tudo e usa referências da cultura para explicar a vida. Se você gosta desse tipo de coisa, pega um matcha que a conversa vai ser boa. Bom, gente, uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é viajar. Eu já quis 1000 vezes ter um blog de viagem ou um canal de viagem, mas a verdade é que eu sou muito preguiçosa, não gosto de ficar parando para produzir conteúdo e quero mais curtir a viagem mesmo. Mas desde que eu me entendo por gente, eu gosto de observar, de anotar, de estudar, de analisar e realmente me aprofundar sobre as coisas. A minha irmã que fala que o meu bordão numa viagem é: "Você sabia?" E sinceramente, eu sinto que eu aprendi já tanta coisa que eu fui guardando na minha cabeça e no coração que eu decidi fazer um teste para ver como eu me sinto falando sobre isso. Como eu me sinto criando conteúdo sobre isso, se vai sair alguma coisa interessante, se as pessoas vão gostar do que eu tenho para dizer, enfim. Então, esse é mais um quadro que eu tô fazendo no canal, que é um teste, que é falar sobre coisas que eu aprendi nas minhas viagens. Mais especificamente, essa do Japão, que eu fui em maio de 2025. Bom, o Japão é um destino que está bem hypado pelos brasileiros, né? Eu sei que o câmbio da moeda está muito bom, está muito favorável. Apesar de ser mais de 20 horas de viagem, né? Também é um país incrível, com muita história, um país milenar, com muita cultura, com muitos pontos de vista que ajudam a gente a perceber o quanto as coisas podem ser diferentes da forma como a gente aprendeu. E para mim, essa é a grande sacada das viagens. Eu falei uma vez para meus irmãos, já faz muitos anos, que quando você viaja, você percebe o quão insignificante nós somos e como a forma como nós aprendemos sobre o que é realidade diz respeito a um lugar muito pequeno, que em diferentes lugares as verdades são outras. Como diz meu pai, quando você vai para outro país, você é o exótico. Bom, mas antes de mais nada, eu quero deixar um disclaimer aqui. Se você assistiu os meus vídeos sobre a série Disclaimer, você sabe o que é um aviso legal do autor que dá um aviso para quem está assistindo. E o que eu quero dizer? O que eu vou falar aqui, gente, é a minha visão. Eu vou tentar ser o mais respeitosa e consciente possível. Mas é inevitável que quando eu vou analisar qualquer coisa, qualquer interpretação que eu faça vai vir carregada da minha identidade cultural. Ou seja, criada no Brasil, mulher, millennial. Isso para dizer o mínimo. Então, se eu errar alguma coisa ou se eu disser alguma inverdade, eu já peço desculpas e podem me corrigir nos comentários. Que eu acho que o objetivo de todo esse projeto é melhorar cada vez mais e isso inclui ser corrigida e aprender. Dito isso, vamos começar a falar da viagem em si. Diferente de muitas pessoas que eu tenho visto que viajam em casal, às vezes até solo, eu fui em um grupo. Nós somos todos voluntários de instituições sem fins lucrativos que estudam um determinado paradigma, chamado paradigma consciencial, e que fomos coletar informações porque está sendo desenvolvido um centro cultural. Então a gente foi para fazer turismo sim, mas também foi para coletar informações de como viabilizar esse projeto. Foram então 7 dias de passeio e 7 dias de expo. E o que é expo? Expo são exposições universais. Elas acontecem há mais de um século. A primeira aconteceu em Londres em 1851, no lendário Palácio de Cristal, que foi uma estrutura monumental feita de ferro e vidro, que foi a primeira vez que o mundo viu algo tão grande e simbolizava muito o poder da Revolução Industrial. Inclusive, essa exposição foi a primeira exibição mundial de produtos manufaturados e acabou por influenciar vários aspectos da sociedade. Por exemplo, a arte, as relações de comércio internacional e o próprio turismo. Desde então, as Expo foram acontecendo em diferentes países. No começo elas eram anuais e agora elas são a cada 5 anos. E algumas das invenções que foram apresentadas para o mundo numa Expo: o telefone do Graham Bell, que foi apresentada na Expo de 1876 na Filadélfia, e a própria Torre Eiffel, que foi construída para a Expo de Paris em 1889. No caso do ano passado, 2025, a Expo foi em Osaka, no Japão. Ela foi a segunda Expo que foi feita lá. A primeira foi feita nos anos 70 e foi um símbolo do renascimento do Japão pós-guerra, em que o país queria mostrar que ele era uma potência tecnológica moderna. O ícone dessa Expo foi a Torre do Sol, que existe até hoje e inclusive a gente foi visitar. E essa Expo de 2025, o tema dela foi Design Future Society for Our Lives, ou seja,
desenhando, né, projetando sociedades do futuro para as nossas vidas. O foco então mudou, não é mais sobre máquina, mas sobre como a tecnologia pode servir à vida, ao meio ambiente e uma sociedade mais sustentável. Essa Expo foi sediada numa ilha artificial, construída a partir de um ambicioso projeto de engenharia circular, usando lixo. Na verdade, o que sobrou da incineração do lixo. Esse local, de 155 hectares, foi dividido em zonas temáticas que exploravam como salvar, capacitar e conectar vidas. Ou seja, essa ilha é extremamente simbólica, porque ela representa como é possível transformar um descarte industrial em um território estratégico de inovação global. E daí foi construído um anel de madeira de 2 quilômetros de circunferência. Ele foi feito todo de madeira sustentável e usando umas técnicas tradicionais lá do Japão, de encaixe, que você não precisa usar prego. Ele foi chamado de Grand Ring e é uma das maiores estruturas de madeira do mundo. Esse anel ele funcionava como uma passarela elevada em que a gente podia caminhar lá por cima, e foi plantado um monte de flores, de modo que você parecia que você estava andando num jardim. Lembrou muito os desenhos do Estúdio Ghibli, que meio que representava a união de todas as nações, porque no centro cada país construiu pavilhões, não só países, mas empresas ou mesmo instituições como universidades. Então, cada um levou ali o que tinha de melhor em relação de tecnologia, sobre seu país, e a gente podia entrar nesses pavilhões e conhecer. E a gente fez uma lista dos pavilhões que a gente queria ver. Além das atividades culturais, shows de drone, estruturas ali como uma floresta, enfim, tinha bastante coisa legal mesmo para ver. Mas na prática, eu mesma consegui ver pouco dos pavilhões, porque o tempo era contado, era muita coisa para ver. Existiam ali alguns ingressos que tinham alguns benefícios de poder se inscrever primeiro, e acabava tudo muito rápido, as reservas. E se você não tivesse reserva, você tinha que ficar numa fila. Alguns pavilhões, inclusive, nem podia ir sem reserva, mas alguns você podia entrar numa fila lá e esperar para você conseguir entrar. E eu confesso que eu fiquei paralisada nesse momento, porque eu tive que enfrentar um dos meus maiores pesadelos, que eu acho que foi uma das maiores dificuldades que eu tive no Japão, que são filas. Eu sei que as filas são necessárias numa sociedade, que isso é importante para a organização social, que elas são fundamentais. Mas eu odeio, eu passo mal. Inclusive, todo mundo lá era muito educado, muito paciente, muito organizado, os serviços realmente funcionavam, então você ficava ali na fila tendo a certeza de que, eventualmente, você ia conseguir aquilo pelo qual você estava esperando. Mas o fato é que, mesmo sabendo disso, eu odeio fila. É uma coisa assim, cara, que me dá no nervo de um jeito que eu não consigo explicar. Tipo, eu moro na fronteira, eu moro em Foz do Iguaçu. A gente mora do lado da Argentina e do lado do Paraguai. E eu me recuso a ir para a Argentina às vezes porque eu tenho pavor de fila. Então, assim, para mim realmente é um problema. Se para você também for um problema, comenta aqui embaixo que a gente vai sofrer junto, porque é impossível viver sem fila. Quanto mais um país cresce, mais importante elas são. Mas é muito sofrido. Eu tenho crise de ansiedade na fila do Subway, às vezes, entendeu? E é um problema que eu tô tentando tratar. E os japoneses, eu acredito, pelo fato deles terem esse senso coletivo muito aguçado, eles são muito tranquilos em relação às filas. Tinha fila que era muito grande e eles estavam lá numa boa, curtindo, conversando, esperando na maior calma. E eu ficava tipo, véi. Inclusive, esse é um estudo de caso legal, que os horários para você entrar na Expo, eles eram controlados lá pelo QR Code e eram em momentos diferentes. Então, cada um ia entrando lá no horário que estava programado. Mas para sair, quase todo mundo saía junto, né? Igual show. Parece The Walking Dead, porque tudo fechava mais ou menos no mesmo horário e todo mundo saía. E daí que é o seguinte, na hora de você entrar, era um espaço enorme assim, que era dividido com aquelas grades de ferro que organizava o trajeto em direção aos portões. Na saída, eles reorganizavam essas grades de maneira que parecia um caracol. E a gente, em vez de ir reto até a escadaria do metrô, a gente tinha que fazer todo um caminho muito mais longo ali. Mas o que aconteceu que eu fiquei impressionada? O timing do metrô era perfeito. As pessoas não precisavam andar minimamente mais rápido. Ninguém corria, a gente ia todo mundo numa mesma velocidade e batia certinho com o horário que os carros do metrô chegavam, levavam o grupo e saíam. Pra quê?
para evitar que as pessoas se acumulassem na frente do metrô, ali na porta. Então fez um negócio perfeito, parecia um reloginho, entendeu? A gente dava a volta assim, e conforme ia chegando a galera, o metrô ia levando. Ia chegando a galera, o metrô ia levando. Foi bem impressionante, me impactou. E eu passei os 2 primeiros dias rodando, porque eu tava me recusando a entrar nas filas, mas com o passar do tempo, eu vi que não tinha jeito e acabei me adaptando. E eu acredito que eu aprendi até a ter um pouco mais de paciência enquanto eu tava lá. Não sei se durou depois que eu cheguei aqui, acredito que não. Só que assim, existe uma diferença aqui no Brasil, né? Porque lá no Japão, como eu falei, eles ficam nas filas em paz porque eles sabem que se todo mundo fizer a sua parte, a parte que lhe cabe, todo mundo vai conseguir o que quer. O serviço de lá é um serviço que funciona. Aqui no Brasil, é da nossa cultura, a gente tenta às vezes tirar vantagem. Então, você tem até medo de respeitar as regras, porque inconscientemente, você sabe que quando chegar a sua vez, ninguém vai fazer o mesmo por você. E o Japão, acho que tem essa questão histórica de se doar pelo coletivo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu for falar da arte. E também essa questão de valorizar muito a honra. Tanto que eu vou fazer um parênteses aqui, outro parênteses, que tem um livro-reportagem escrito por um jornalista do Brasil, que até já virou um filme, que se chama Corações Sujos, que conta sobre uma seita radical japonesa aqui do Brasil, que quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, eles não acreditavam nos meios de comunicação, porque eles haviam sido ensinados que isso era impossível, porque eles aprenderam que o imperador tinha um caráter divino e que o Japão jamais poderia ser derrotado em uma guerra. Então, esse grupo de pessoas começou a perseguir outros japoneses que estavam tentando levar sua vida numa boa, que tinham aceitado que a guerra tinha acabado, que o Japão tinha perdido, estavam tentando viver numa boa. E essa seita chamava esses japoneses de corações sujos. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, que eu acho que vai ser bem interessante também. Mas fica aqui só o adendo. Isso só para dizer que essa questão ideológica nacionalista, ela é muito forte. E não sou eu que estou falando, né? Existem registros, existem pesquisas sobre isso. Outra coisa que me impressionou foi a questão dos banheiros. Mas não por causa daquelas privadas tecnológicas lá, que eu usei uma vez para experimentar, mas eu não gostei. Não é para mim. Me chamou bastante atenção que, além da limpeza dos banheiros, os banheiros femininos sempre têm uma cadeirinha. Não todos, né? Mas muitos deles têm uma cadeirinha para a mãe colocar a criança quando ela vai usar o banheiro. Sério, eu achei isso de um cuidado, de uma delicadeza, que é uma antecipação de uma necessidade que só realmente passa que sabe que existe. Eu, como não sou mãe, jamais ia pensar que isso era um problema. Mas aí eu comecei a refletir. Porque nem sempre você vai ter uma pessoa que vai com você que você pode dar à criança enquanto você vai usar o banheiro. Eu achei, assim, muito impressionante e achei até um pouco inexplicável o fato deles pensarem tanto no coletivo e, ao mesmo tempo, se preocuparem tanto com a autonomia das pessoas, de como deixar certas situações mais fáceis para alguém que tem uma mobilidade reduzida ou que já está numa idade um pouco mais avançada. Aí, ainda nessa questão de responsabilidade coletiva, eu achei fascinante o sistema de gestão de resíduos no Japão, que é o lixo. E quando a gente é turista, e eu já vi muita gente falando sobre isso, que não existe lixeira nas ruas e que você é responsável pelo seu próprio lixo. Então você tem que guardar na sua bolsa até você chegar ou num estabelecimento comercial, que tem muitos, tipo 7-Eleven, assim, tinha um em cada esquina, que é como se fosse uma lojinha de conveniência, mas que você também pode despachar sua mala lá, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a logística da mala. Você compra várias comidas ali que são trocadas diariamente. Tem muita coisa ali que você pode fazer e jogar o lixo é uma delas. Ou quando você chega na sua casa, você vai descartar o seu lixo, mas na rua não. E mesmo assim as ruas são impecáveis de limpas. Tanto que eu vi várias pessoas falando também que você não pode comer andando na rua. E não existe uma proibição formal, mas eu acredito que é porque as pessoas pensam que provavelmente você vai jogar esse lixo na rua. E como você é responsável pelo seu próprio lixo, isso não é bem visto. Essa questão do lixo me deixou tão impressionada que eu decidi pesquisar um pouco mais sobre isso e eu trago aqui para vocês. Cada prefeitura tem o seu próprio guia de como descartar o seu lixo, que pode ter às vezes 30 páginas. As categorias principais são os combustíveis, que envolvem restos de comida, papel sujo, madeira. Os incombustíveis, que são vidro quebrado, cerâmica e outros. Os recicláveis, que é PET, lata, vidro, papelão. E os lixos volumosos, que são eletrodomésticos e tal, que você precisa pagar uma taxa e você precisa agendar a retirada. Esse sistema de coleta, ele exige que as pessoas lavem a embalagem de comida, remover rótulos e as tampas da garrafa PET, porque é um outro tipo de plástico, achatar a caixa de papelão e amarrar com um cordão. E o meu amigo falou que lavar, por exemplo, as caixas de leite, dobrar todas elas, achatar,
E assim, pode ser que tenha outros detalhes aqui que eu tenha perdido, mas foi mais ou menos isso aqui que eu pesquisei. Ou seja, é uma mistura de disciplina com tecnologia. É tipo a cara do Japão, isso eu achei. Então, inclusive, eu acredito que é por isso que os estabelecimentos prefiram jogar eles mesmos no lixo, porque eles conseguem fazer a manutenção da forma correta e provavelmente existe uma fiscalização aí. Inclusive, na Expo, os lixos eles eram separados e existia um funcionário na frente de cada lixeira que te ajudava a jogar no lugar certo. E teve uma hora que eu tava meio cansada e sentei ali do lado e eu vi ele passando um pano assim nas lixeiras, com uma dedicação que eu fiquei, tipo, impressionada. Essa questão de você fazer o seu melhor aonde você estiver é muito forte e eu voltei decidida a adotar essa postura, porque eu achei, assim, incrível. Outro ponto é que o Japão não tem espaço para ter aterro sanitário, que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, a maior parte do lixo ele é incinerado, por isso que eles têm a divisão entre combustíveis e não combustíveis. As usinas, elas operam em altas temperaturas e a energia gerada pela incineração do lixo é usada para criar eletricidade. Cara, é uma economia circular assim, perfeita. Eu fiquei tipo fascinada, de verdade. Eu fiquei muito interessado no lixo do Japão, porque eu vi que existe uma possibilidade da gente tentar fazer isso aqui também, sabe? Não é como se não existisse o que fazer. Essa questão do lixo me preocupa muito, porque a gente está o tempo todo criando lixo, criando, tacando para fora. Quem mora em prédio, malemar separa em reciclável ou não, na hora de buscar, coloca tudo junto, porque eu não sei se você sabe, mas boa parte dos lixos que poderiam ser reciclados no Brasil não são, porque não existe um preparo adequado, não existe uma coleta adequada. Então, assim, é possível. E esse sistema, ele não é antigo, ele é moderno. Porque lá nos anos 60 e 70 teve um rápido crescimento econômico no Japão e gerou muito lixo e muita poluição. Aí em 1990 foi aprovada uma lei que começou a moldar a separação da forma como ela é hoje. E nos anos 2000 também teve uma lei sobre o ciclo de materiais que solidificou esse processo. Então, é relativamente recente. A gente, enquanto Brasil, ainda tem salvação. E a ilha que acontece a Expo, se chama Yumeshima, ela é feita com esses resíduos incinerados. É muito foda. Tá, outro ponto é a questão do silêncio nos lugares públicos. Falar ao celular é considerado falta de educação e a gente como brasileiro e como grupo, mesmo a gente tendo conversado antes e feito um pacto de respeitar a cultura local e tentar ficar o mais silencioso possível, cara, é uma questão cultural, a gente não consegue. Eventualmente a gente falava uma coisinha, falava outra coisinha e parecia assim que a gente estava chegando como se a gente fosse uma pedra sendo tacada num lago, assim, fazia assim, psh, da energia. Enfim, e esse silêncio é uma coisa extremamente necessária, porque numa cidade que nem Tóquio, que é muito grande, o silêncio permite que as pessoas coexistam sem enlouquecer. Da mesma maneira, o sinaleiro tem um barulho de passarinho para as pessoas com deficiência visual, fofo, porque reduz o estresse urbano e integram, né, essa tecnologia ao ambiente de uma forma menos agressiva, que entra no mesmo princípio do silêncio para não enlouquecer. Da mesma maneira, eu achei incrível 3 coisas que envolvem a parte corporal. Ninguém rela em você, mesmo você estando num lugar lotado. Todo mundo respeita o espaço pessoal um do outro. E quando você tá andando na rua, por exemplo, ninguém esbarra em você. E eu amei isso, porque eu tenho isso como um princípio inconsciente a vida toda. Eu sempre tomo cuidado quando eu tô andando na rua ou quando eu tô num lugar cheio, de respeitar o espaço pessoal das pessoas e não encostar nelas. E muitas vezes eu sentia que eu abria a mão do meu direito de ocupar um espaço em prol de uma pessoa, porque as pessoas, normalmente aqui no Brasil, não desviam de você. Elas vão lá e te dão um empurrão mesmo. Então, eu sentia que não era uma questão de educação aqui, era uma questão de fraqueza. A pessoa mais forte é a pessoa que continua andando, e a pessoa mais fraca é aquela que desvia. E no Japão, eu consegui vivenciar isso como uma forma de educação, de respeito mesmo ao ambiente coletivo. Isso para mim foi incrível. Foi meio que um reforço numa ideia que eu tinha que parecia deslocada aqui no Brasil, entende? Da mesma maneira que é pedir desculpa ou licença com uma vozinha fofa. Eles têm muito essa questão e você se inclinar, né?
que pra mim também é uma coisa que eu amei, porque eu tenho muita dificuldade de cumprimentar as pessoas dando beijinho, eu sou a pessoa do tchauzinho, assim. E lá em 2016 eu assisti meu primeiro dorama, e eu vi as pessoas fazendo isso daqui, e meio que por osmose eu comecei a fazer também. E eu me sentia muito estranha fazendo isso daqui aqui no Brasil, porque obviamente ninguém faz, né? Mas era uma coisa que eu fazia meio que inconscientemente, de tanto dorama que eu tava assistindo naquela época. E lá no Japão, todo mundo fazer isso daqui, meio que ser validado, eu me senti realmente em casa. E usar uma voz mais fina para pedir desculpa e pedir licença também é uma coisa que eu sempre fiz, então eu também me senti validada. Aí eu falei que eu ia falar sobre a questão da logística das malas, né, que também é um ponto super impressionante que tem lá. Mas antes disso, eu preciso contar a minha saga da mala, porque assim, todo perrengue vira história para contar, né? Quanto pior o perrengue, melhor a história. Bom, eu fui com 2 malas pro Japão, uma mala de mão e uma mala de 21 quilos, e esse vídeo vai ficar muito grande, então eu decidi dividir ele em 2 partes. Hoje é a parte 1 e na parte 2, se você não quiser perder, ativa o sininho, que daí você com certeza vai ser avisado quando o vídeo for lançado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso que eu falei, fica à vontade. Se você tiver alguma coisa interessante, uma história interessante para contar, ou se você tiver alguma curiosidade, fala para mim, porque eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por terem ficado comigo até agora. E até o próximo vídeo. Tchau!